Graça e paz, queridos irmãos. Hoje a nossa meditação é sobre a palavra de Deus escrita em Atos, capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 30. Atos 16, de 22 a 30. Eu vou ler agora. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Aqui nós temos um momento para pensar. Qual foi o crime que Paulo cometeu junto com Silas? Simplesmente, eles expulsaram demônio de uma moça. Uma moça que era escrava, lá em Filipos, ela era possessa de um espírito de adivinhação que nós conhecemos também como espírito de Piton. Ela era uma pitonisa, uma adivinha. Aqui nós vamos ver que Deus vai preparar um cenário para um milagre. O cenário está preparado. Quando eles foram espancados, presos por terem expulso este demônio, em outras palavras, por terem sido o canal para a libertação de uma moça, eles foram presos. Mas nós sempre pensamos, que coisa horrível, que injustiça. Deus está preparando alguma coisa que vai acontecer. Deixa eu lhe perguntar, como é que você está hoje? Será que você não está preso em alguma situação difícil? Será que você não está confinado em alguma situação indesejável, algo que você não gostaria, num lugar onde você não gostaria de estar, numa situação que você nunca pensou na sua vida? Às vezes você está encarcerado em dívidas, às vezes num pecado. Você está numa situação indesejável? Por que você não faz a mesma coisa que Paulo e Silas fizeram? Olha, a situação deles é totalmente indesejável. Eles foram injustiçados. Eles fizeram o que Jesus mandou fazer. Ide, pregai a palavra, exercei a misericórdia, expulsai demônios, curai os enfermos. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou fazer. Por causa disso, eles foram espancados, humilhados, tiraram a roupa deles. A Bíblia diz que rasgaram as roupas deles. E eles estavam sem poder dormir num cárcere. Naquela época, há 2000 anos atrás, pensa bem, qual foi a atitude deles? Eles sabiam que o Deus que está lá fora é o mesmo que está lá dentro. Eles sabem que o Deus deles é o Deus que está presente. E se Deus permitiu aquilo, Deus vai fazer alguma coisa através daquilo. Você sabe o que eles fizeram? No versículo 25. Que versículo lindo do Novo Testamento. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Está vendo? Eles não olharam as circunstâncias. Eles pensaram, Deus
é sempre digno do louvor. Se eu estou na praia, Deus é digno do louvor. Se eu estou encarcerado, Deus é digno do louvor. Se eu tenho dinheiro, Deus é digno do louvor. Se eu não tenho dinheiro, Deus é digno do louvor. Deus é sempre digno do louvor. Quantas vezes nós achamos que porque a situação está difícil, Deus não é mais digno do louvor? Há um momento, quando o povo de Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia, eles simplesmente penduraram as harpas nos salgueiros. Por quê? Porque como nós vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Ah, é? Quer dizer, porque você está sendo levado no cativeiro, Deus deixou de ser digno de louvor? Era só uma desculpa, porque na realidade eles não estavam louvando, porque eles estavam com ira, eles estavam com amargura, com desejo de vingança contra os filhos de Edom e contra os babilônios. Era por isso que eles não louvavam. Será que você hoje, na situação difícil que você está enfrentando, você pode orar em voz alta e cantar louvores? Olhe que eles eram os únicos filhos de Deus naquele lugar. Espancados, humilhados, sabe-se lá, eles estavam com fome, com sede, mas a única atitude que eles podiam exibir é a seguinte: eu sou filho de Deus. Lembra que Jesus, humilhado e desnudo numa cruz, ele olhava e dizia: Pai. A única atitude a ser exibida agora. A Bíblia diz que diante de todos aqueles homens, eles oravam, eles cantavam louvores. Que atitude linda! O que foi que aconteceu? Deus disse para ele: estou aqui, eu estou aqui. A Bíblia diz que de repente abriram-se todas, olhe bem, todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Todos os que estavam em volta receberam a graça da libertação. Todas as cadeias foram quebradas. É interessante esse terremoto, não é? Porque não quebrou nenhuma parede, não quebrou nenhuma porta, soltaram-se só as cadeias, abriram as portas. Todos foram libertos. Nós vemos que nós pensamos, quando eles começaram a orar, Deus começou a pisar aquele lugar. Ali já não era só Paulo e Silas, era Deus, Paulo e Silas. Eles estavam se dirigindo para Deus, Deus estava escutando e aquele terremoto veio só na medida do que Deus mandou. Nós precisamos sempre lembrar que Deus, não importa a circunstância, se está fácil, se está difícil, se para você é impossível, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai mostrar o seu poder. Você lembra do momento em que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava em Pi-Hairote, naquele lugar confinado? Era um beco sem saída. Ali só tinha saída ou pelas montanhas que eram intransponíveis ou pelo Mar Vermelho. Eles não tinham barco ou então voltariam para cair nos braços do exército de Faraó. Eles estavam presos. Naquela hora, Deus disse: Moisés, estende a mão sobre o mar, abre o mar para os filhos de Israel passarem. Naquela hora, na hora do desespero, quando não havia mais nada para ninguém fazer, Deus soprou o vento oriental. O vento oriental foi sugando toda a água pelo meio do mar, abriu um caminho e o povo atravessou. Está vendo? Nesse momento, meu irmão,
em que você não pode fazer mais nada. Não há quem faça. Não há quem venha a seu favor. É neste momento. Dirija-se ao Deus que é seu Pai com oração. Paulo e Silas oraram. Nós não sabemos o que foi que eles oraram, mas eles oraram ao único Deus que ouve a oração, porque os outros deuses são ídolos, eles têm ouvido, mas não ouvem. São invenção criada por homem. Eles falaram ao Deus que ouve. Eles louvaram ao Deus que está vendo, porque o Deus a quem eles louvavam é Deus que vê. Então, por isso Deus veio ali, tomou providência. Quer que eu lhe diga? Todo aquele cenário que eles foram presos, que eles foram espancados, que eles estavam sofrendo, era Deus tentando, era Deus fazendo um caminho para algo que ia acontecer. Aqueles homens que estavam todos presos foram marcados por uma situação que eles nunca mais esqueceram. E o que foi que aconteceu em seguida? A conversão dramática do carcereiro de Filipe. Para haver aquela conversão, você lembra? Tinha acontecido uma conversão tão linda antes, a conversão de Lídia, no capítulo 16, aqui mesmo, a partir do versículo 16. Agora, numa conversa com Paulo, e ela foi batizada, entrou a igreja, entrou o evangelho na Europa. Agora, o carcereiro, uma conversão dramática, mas uma conversão total. Por quê? Deus prepara os seus próprios caminhos. Deus não pensa como pensamos. Deus não age como nós agimos. Deus diz em Isaías 55, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o quanto distam os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Assim, meu irmão, situação está difícil, você está encarcerado, ninguém pode lhe tirar de lá, não dá mais. Ore, cante louvores ao único Deus que opera exatamente no meio do impossível. Quando eles começaram a orar, Deus começou a agir. Vamos, então, fazer agora, meus irmãos, uma breve oração. Ó Senhor Deus nosso Pai, nós, neste momento, nos lembramos desses dois irmãos encarcerados, injustamente, só porque foram um canal da libertação para uma jovem possessa. Na dor que eles estavam sentindo, talvez fome, talvez sede, na humilhação, eles não consideraram as circunstâncias. O coração dele simplesmente falou. Com o único Deus que ouve, com o único Deus que vê. Nós não sabemos qual foi o pedido deles, mas nós sabemos, Senhor, que tu foste adorado. E nós te pedimos hoje, ó Pai, no meio das situações difíceis que atravessamos, que nós tenhamos um coração que te busque e que ore a ti e que te louve, porque tu és o Deus digno de toda adoração em qualquer lugar, a qualquer hora. Cria em nós, ó Pai, este coração, esta atenção constante da tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.